Viva a ciência! O que a ciência tem a ver com a exaustão, com o cansaço e com essa noia que a gente está vivendo atual enquanto mulher nesse mundo? Mas para a gente poder entender o que tem da ciência a ver com isso, a gente vai ter que admitir algo muito indigesto. A gente vai ter que admitir que a gente não crê mais na Bíblia. Se você está assistindo isso aqui, possivelmente você é crente, igual a mim. E é ruim para a gente ter que admitir isso. Na verdade, a gente não vai admitir, a gente não vai enxergar isso na gente. Embora a gente fale versículo bíblico, a gente use camiseta com estampa de versículo, né, com frases bíblicas, isso é muito legal. Inclusive, eu tenho algumas. Não vou estar mentindo, né? Mas, na hora da verdade, na prática, no dia a dia, a gente vai vivendo a nossa vida a partir de conceitos, filosofias, doutrinas, ideologias das mais diversas, e a gente ignora totalmente a aplicação da palavra de Deus. É como se ela fosse um livro e algo muito importante, muito especial para ficar ali na estante, ou então para trazer algum tipo de experiência para a gente. E a gente ignora que a Bíblia é, de fato, aquilo que vai conduzir, ou deveria conduzir a nossa vida, a nossa história, de forma prática e direta. Vê se você tem coragem de refletir acerca disso sobre você. Na hora que o bicho pega no seu casamento, o que você recorre primeiro? Terapia, aconselhamento, ajuda, livros, e nada de errado com essas coisas não, gente. Não sou contra a ciência nem nada disso. Mas eu só quero que a gente pense, tenha coragem de ser verdadeiro e sair da nossa hipocrisia e pensar se na hora que o bicho pega, de fato, a gente crê e recorre à palavra, recorre a Deus. Quando você está naquela fase mais fria no casamento, fala sexual, mas acho que é muito cedo esse vídeo já para falar de sexual, já assusta, né? Quando você tem que lidar com o filho rebelde, quando você tem que lidar com a sua saúde emocional, quando você tem que lidar com as suas finanças, qualquer assunto prático da sua vida, aonde você recorre? Onde você busca a solução? Onde você busca a resposta? A gente busca em tudo, a gente corre para tudo, mas a gente ignora o Evangelho. Aquilo que Cristo nos ensina, trouxe para nós como parâmetro, como exemplo e, acima de tudo, como estilo de vida. A gente trocou o altar pelo divã. A gente trocou o pastor pelo coach. A gente troca a oração e o discipulado dos nossos filhos pela pedagogia mais bonita do momento. Sabe qual é o resultado disso? A gente nunca foi tão bem informada, tão cheia de conceitos e filosofias, mas nunca tivemos também mais doente da cabeça. A gente está ficando doida. Doida e frustrada. Mas hoje eu queria convidar você a pensar comigo como esses métodos modernos, que parecem lindos e super agradáveis do nosso ouvido, como eles têm nos manipulado e nos tirado daquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade de Deus. Essa tal ciência que é assim inquestionável, irrefutável, que a gente tanto se apega, ela traz pra gente coisas que você vai saber, você já leu, você já passou por isso, você sabe como é. Quem aqui lembra da questão do ovo? Alguns anos atrás, a gente não podia comer ovo todo dia, tinha que se resumir, sei lá, um ovo. Era tudo assim, ovo não era saudável, não era quase que comida pra gente. Aí a ciência traz agora que ovo é qualidade de vida, saúde, sabe? É rico em nutrientes e proteínas, que a gente precisa encher o nosso cardápio, encher a nossa dieta de ovo. Aí pensa, uma hora o ovo mata, numa outra o ovo salva. Estranha essa frase, né? O ovo salva. Pensando agora na área de educação, eu lembro que eu era muito novinha e aí a ciência veio através da pedagogia e da mídia e da cultura falando assim, olha, agora as crianças foram muito oprimidas e agora a gente precisa dar voz às crianças. A gente precisa entender que crianças são seres pensantes. E agora você vai deixar o seu filho crescer como ele quiser, fazer o que ele bem entender, porque ele vai se educando ao longo da vida. Ele vai aprendendo com as suas experiências boas e ruins. Você acha que isso funcionou, querida? Claro que não. Passou-se mais algum tempo e aí a mesma ciência, inclusive as mesmas revistas, sabe, de pedagogia, educação, que falavam essas coisas, mudou. 15, 20 anos depois, começou a falar que os pais estavam criando filhos tiranos. Faz a conta. A gente tem vivido a nossa vida, estabelecido a nossa família, criado os nossos filhos a partir de conceitos e valores que são passageiros. Esses conceitos têm prazos de validade. A gente está ficando ansiosa, endoidando, sobrecarregada, porque cada dia que passa é uma arrasta para cima diferente, um método diferente. Ninguém aguenta mais método.
A gente tem fundamentado a nossa vida, os nossos conceitos e valores e vivido a vida a partir de conceitos humanos e naturais. E é claro que toda vez que a gente constrói a nossa casa sobre a areia, não vai aguentar o perrengue, não vai aguentar a tempestade, vai ruir mesmo. O que eu queria que você pensasse comigo, se você de fato é crente, é aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais vão passar. Pensa, se a ciência e a cultura ela passa, ela muda, por que eu vou criar e educar os meus filhos? Porque eu vou viver a minha vida fundamentado em coisas passageiras. Se o Senhor nos chama para viver aquilo que é eterno, a palavra de Deus ela é eterna, a palavra de Deus ela não é antiga, ela não é passada, ela não é velha. A palavra de Deus ela é eterna, imutável. Vamos fazer uma coisa agora? Olha para a sua estante. Olha para a sua biblioteca. Sabe aquele livro que a gente compra e nem lê? É isso aí, olha para lá. Se você for olhar para a sua biblioteca, possivelmente a maior parte dos livros e materiais que você tem são livros que fizeram muito sucesso, que trazem muitas ideologias, muitos conceitos científicos e comportamentais muito interessantes. Eu particularmente amo tudo isso. A gente está cheio de livros de como ser feliz, sabe? De como fazer isso, como fazer aquilo, como criar filhos para o sucesso, como ter um casamento feliz, como brindar a nossa vida relacional. Gente, não adianta correr atrás dessas coisas. Muitos desses materiais estão cheios de valores até bonitos, que fazem bem para o nosso ouvido, que afagam a nossa alma, massageiam o nosso ego. O grande problema de tudo isso é que muitas vezes eles tiram Cristo do centro. E quando Cristo não está no centro, automaticamente quem entra sou eu. Se Cristo não está no centro, se Cristo não está no trono, se Ele não é o Senhor sou eu, o Rei sou eu, o Deus que eu adoro é a mim mesma. A psicologia moderna diz que a gente tem que se amar. As ciências comportamentais muitas vezes vão falar assim, você precisa buscar a sua melhor versão. Só que o Evangelho, ele mostra exatamente o contrário, ele não traz pra gente, não existe melhor versão minha. Você sabe qual é a melhor versão que eu tenho de mim? Morta. Fui procurar a minha melhor versão e a encontrei morta. A pedagogia vai dizer que os nossos filhos nascem bons, sabe? Mas a cultura, o mundo, a sociedade vai corrompendo eles. Gente, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que a astutícia nasce no coração da criança. A gente já nasceu no pecado, gente. Não dá para fugir disso, não. Enquanto a gente ficar olhando a nossa vida, encarando e administrando a nossa vida com esses conceitos e valores e tentando resolver os nossos problemas a partir desses fundamentos, a gente vai continuar enchendo a cara de Rivotril. A gente vai continuar tomando remédio para dormir e energético para acordar. Eu não estou aqui falando para jogar a ciência no lixo, eu não estou aqui falando que ela não tem a sua importância, o seu valor. Não, gente, muito pelo contrário. Particularmente sou apaixonada por ciências comportamentais. O que eu quero chamar a sua atenção é para pensar se a gente não precisa tirar ela urgentemente do trono, do centro, do fundamento. A ciência é serva, não é senhor, não pode ser senhor. Nosso desafio aqui hoje é começar a identificar conceitos que nós estamos vivendo, e às vezes até achando espiritual, porque a gente ouve essas coisas no púlpito, tá? O meu desafio para você nesse momento é o seguinte: vamos parar e olhar, encarar com verdade, sem hipocrisia, com coragem de tirar a máscara, tem que ser corajosa, tá? E começar a olhar para a nossa vida e começar a mapear tudo que a gente tem vivido, tudo que tem norteado a nossa vida, os valores, conceitos e princípios que estão direcionando a nossa vida prática, diária, cotidiana. E a encarar se nós estamos vivendo segundo o Evangelho de Cristo, segundo a palavra de Deus, ou se a gente está vivendo segundo as ciências, pedagogias, IAs, ciências e tudo mais. Deixa eu te falar, eu não estou aqui para oferecer método para ninguém, muito pelo contrário. Eu não creio em método. Eu convido você, juntamente comigo, a gente tirar, sabe, a nossa confiança, a nossa esperança de métodos, especialistas e voltar a acreditar na palavra de Deus que é eterna. Que a nossa caminhada aqui faça a gente deixar de ser crente de IBGE e a voltar a ser de verdade seguidores de Cristo, gente que vive a palavra, que ama o Senhor, sabe, que imita o modelo de Cristo.
que vive a fé de maneira prática, que sabe como o evangelho, ele é aplicado e aplicável em cada área da nossa vida, em cada momento, em cada instante. Ele não é uma filosofia bonita de paz e amor, não. Ele é uma mentalidade, ele é uma cultura, ele é uma verdade que precisa se revelar na nossa vida em todas as esferas. Vamos para o nosso desafio hoje? Tira a máscara, seja corajosa e escreve aqui embaixo algum conceito ou algum valor que você se fundamentou, que parecia muito bonito ou que é muito bonito, mas que você descobriu que não está fundamentado na palavra e nem no evangelho. Ou então, se você tiver mais coragem ainda, fala onde você tem buscado solução para educar seus filhos. O que tem fundamentado? Sabe? A partir do que você tem criado os seus filhos? Quais são os valores, os fundamentos? O seu casamento, você vive o seu casamento e lida com as crises do seu casamento a partir de qual conselho? A sua vida financeira, você administra baseado ou baseada em qual conceito financeiro, administrativo ou até mesmo a partir de qual influenciador? A nossa alma que está cansada, sobrecarregada, desanimada, você tem procurado aí cura, restauração e alívio aonde? Tem coragem de confessar isso aqui? Compartilhar? Porque pode ter certeza, a tua situação não é muito diferente da minha ou da maioria das mulheres que estão aqui. Mas presta atenção, reconhecer que a gente tem buscado nas fontes erradas é só o começo. O problema real, na minha opinião, é que a gente não tem coragem de olhar para dentro de nós com verdade, sem hipocrisia e sem o tal do auto-engano. A gente fica com medo de olhar para dentro da gente, fazer um autoexame, encarar, sabe, os nossos padrões, encarar a nossa alma de verdade, as intenções, motivações, prazeres e desejos do nosso coração. E a gente, por conta desse medo, vai acumulando um monte de sujeira, um monte de lixo que tem roubado a nossa força, a nossa alegria, a nossa paz, o propósito de Deus na nossa vida. E existem níveis dentro da nossa alma que não tem psicólogo nenhum que vai conseguir acessar. Só o Espírito Santo de Deus. Se você tiver coragem, no próximo vídeo a gente vai junto fazer uma autópsia da nossa alma. Sabe? Olhar, examinar o que está dentro da gente. Encarar os enganos do nosso coração de frente, sem hipocrisia, sem máscara, buscando a verdade. E a verdade não é o que eu acho. Tá? Não é um conceito de ninguém, não. A verdade é alguém, é uma pessoa, é Jesus. Ele é verdade. Se você é corajoso, se você é forte, tem estômago para isso, vem com a gente.